Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Para mim é um motivo de alegria estar junto com os irmãos, né? E que Ele faça o querer dele nessa noite, porque o Senhor é bom. E a bondade dele que nos sustenta. Quero aproveitar que os irmãos, nós estamos com a oportunidade. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O versículo a qual nós vamos estar lendo, trabalhando nessa noite, vai ser o 20, mas eu vou estar lendo 18, 19 e 20, para ficar mais específico para nós nessa noite. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-nos. O versículo chave a qual nós vamos estar falando nessa noite é versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-nos. Eu estava meditando, né, na palavra do Senhor hoje, perguntando a Deus o que Ele queria conosco, né? Não é só o que Ele queria com os irmãos, o que Ele queria conosco. Porque primeiro a palavra, ela vem falar comigo para depois eu transmitir, né? É assim que o Senhor vai nos ensinar. Primeiro Ele fala com quem prega e depois quem está na oportunidade vai transmitir. Ser o transmissor daquilo que o Senhor quer para nós. Jesus nos deu um tema nessa noite, aleluia, que é de volta para o chamado. De volta para o chamado. A Bíblia vai nos relatar que Jesus ele vai separar os seus discípulos. E quando ele separa os discípulos, o que eu acho mais interessante no texto e na Bíblia, e com Jesus, que a simplicidade de Jesus e como ele era sensível à voz do Pai. Jesus ele poderia ter ido na Galileia, em Jerusalém, ele poderia ter escolhido grandes sacerdotes, ele poderia ter escolhido alguém de renome para separar como discípulo. Só que há um ponto aqui que nós precisamos entender, que Jesus ele veio como um homem, mas ele andava como em espírito. Ele veio como um homem na terra, mas ele andava em espírito. E como ele andava na direção do Pai, Jesus ele vai separar, ele vai escolher, ele vai saber a importância de cada um de nós. E que eu acho tão importante, quando nós lemos esse capítulo todo, esse texto todo, nós vamos ver que Jesus vai revelar aquele momento da chamada, a qual ele iria escolher pessoas para andar com ele. É tão importante esse ponto que eu olhando e falando, nossa, como Jesus poderia ter mudado todo o quadro, escolhido entre os seus discípulos alguém da sociedade, alguém com renome, governador. Não, Jesus, ele trabalha no improvável e com o improvável. Jesus trabalha com aqueles, aleluia, que ninguém dá nada. Jesus trabalha com aquelas pessoas que se entregam a ele, Aramanaia, com a força de servir, com a gratidão de servir. E eu estava analisando o texto sagrado dentro desses capítulos já qual nós lemos, e nós vamos ver a importância de estar atento à chamada de Cristo. Quando nós usamos a expressão, e vamos ver que Jesus, ele vai atrás de pescadores, Jesus vai atrás de pescadores para ser discípulo dele, nós vamos olhar uma metáfora muito interessante, porque quando Jesus chega até aqueles pescadores, eles são impactados com a palavra que o Senhor libera sobre a vida deles. Aqueles pescadores poderiam ter olhado, irmãos, e não teriam nada de andar com Jesus ou servir Jesus.
Você sabe por quê? Porque a maioria das vezes, hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo a qual o nosso cargo eclesiástico tem mais poder do que o poder, às vezes, de Deus na nossa vida, mais importância do que Deus tem para fazer. Porque se eu não for missionária, eu não sou recebida bem. Se eu não for pregadora, eu não sou recebida bem. Há uma geração de missionários sendo levantada que não sabe nem o que é fazer missão. Há uma geração de povo levantado que não sabe nem o que é servir Jesus, porque foram colocados com jeitinho humano, com posição humana. Hoje todo mundo é, hoje todo mundo quer ser. Aí o Senhor vai olhar para nós no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer: vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Jesus chega até aqueles discípulos e diz para ele: olha, vinde após mim. Jesus diz: não vai na minha frente, após mim. Após Jesus existe uma história. Após Jesus existe um legado. Jesus estava separando homens para ser fiéis a ele. Oh, aleluia! Jesus estava discipulando homens para estarem preparados para servir. É servir, irmão Damião. Jesus estava preparado e buscando pessoas para estar disposta a servir e não ser visto. Ser visto é muito fácil, irmã Célia. Ser visto, irmãos, é importante no meio social. Só que quando Jesus olha para aqueles pescadores, eles vão olhar, vai: vinde após mim. O que eu mais acho interessante nesse texto sagrado, eu estava olhando, estudando hoje e vendo a importância de Jesus ao separar os seus discípulos. E os discípulos de Cristo hoje é eu e você. É nós que precisamos ganhar almas para o reino. É eu e você que precisamos multiplicar essas almas para que nós possamos estar fazendo o ID do Senhor. A expressão pescadores de homens é uma declaração de uma metáfora, cujo significado indica que eles se ocupassem em ganhar almas para o reino. Jesus quis olhar para aqueles homens e lembrar que até ali eles pescavam peixe para o sustento de sua casa, para o sustento de sua família. E a partir daqueles momentos, aqueles discípulos iriam andar com Jesus e ia experimentar os cuidados de Jesus, iria experimentar e vivenciar os milagres que Jesus, por onde ele passavam, ele realizava. Nós vamos entender e ler o contexto, oh, aleluia, que para aqueles discípulos também não foi fácil, porque eles precisavam levar o sustento para casa. Só que tem um porém, meu querido, aqueles discípulos, eles, aleluia, eles entenderam a chamada do Senhor e abandonaram o que o homem queria fazer. Você está entendendo que nunca vai ser do seu jeito, que nunca vai ser da sua forma, e para você se tornar um discípulo de Cristo, você vai ter que abandonar, a maioria das vezes, aquilo que a sua carne quer, aquilo que a sua carne almeja. Muitas das vezes as pessoas, olha, eu queria até pregar, aleluia, só que eu não posso abandonar o meu serviço, porque lá eu ganho bem, lá porque lá me traz benefícios, eu tenho carteira assinada, eu tenho plano de saúde. Sim, as coisas não é petecada desse jeito. Só que eu quero te chamar para uma realidade, que nessa terra tudo é passageiro e o céu te espera. E o céu nos espera, e nós precisamos entender que além do que nós estamos vivendo, existe um reino que foi preparado para nós. Existe um lugar que foi preparado para nós. Jesus escolhe aqueles homens e ensina eles que eles tinham uma grande missão nessa terra. Qual é a missão missionária, Rosilene? Ganhar almas para o reino. A única missão dos discípulos era importar com as almas, era olhar o que Jesus estava fazendo, ensinando, porque eu não tenho como eu cobrar alguma coisa de alguém se eu não viver, se eu não praticar, se eu não vivenciar aquilo. E quando eu olho o texto, eu vou ver os discípulos sendo ensinados e sendo instruídos pelo Senhor para quê? Para ganhar almas de volta ao seu chamado. Jesus está contando conosco para esse tempo. Ele não está preocupado com pregadores em cima de púlpito. Jesus não está preocupado com culto dentro de igreja. Jesus não está preocupado
com templos, com nada, porque o Senhor ele vai ensinar para nós que eclésia significa sair para fora. Aí nós vamos olhar e vamos ver o Senhor ensinando para nós que eu, como discípulo, eu preciso sair da minha área de conforto. Eu, como discípulo, preciso entender a minha chamada e preciso praticar a minha chamada. O importante, aleluia, nas nossas vidas não é o que falam ao nosso respeito, mas o nosso testemunho como cristão e o que falamos sobre Cristo. Eu vou falar de novo para que você entenda. O importante não é a sua posição eclesiástica, não é o que as pessoas falam, se você anda pregando por aí, se você está em grandes congressos, se o seu nome está em grandes cartazes, oh, aleluia. O importante é o que Jesus sabe a teu respeito e o que você tem gerado para o reino. O que você tem feito para fazer uso do título de discípulo de Cristo. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito para fazer uso dessa missão de ser discípulo do Senhor? Nós vamos olhar e vamos ver o Senhor ensinando para nós, para mim, para você, que nós precisamos aprender, como discípulo, a ir após Jesus, a ficar ao lado e andar com Jesus, a ir e anunciar, olha, vinde após mim, é porque Jesus já foi e preparou o lugar, porque já está tudo preparado. Se nós fôssemos olhar hoje quantas qualidades de estudo nós temos, oh, alabaica, lamandagacia, quantas Bíblias nós conseguimos possuir, e muitas das vezes o nosso conhecimento está atrapalhando o espiritual, que é esvaziar de si mesmo, oh, aleluia, aleluia, esvazia de si, para ser cheia de Deus, seja discípulo, que as pessoas te conheçam pelas ruas aonde você mora, aleluia, não só pelo nome que você tem na carteira da identidade, mas como uma serva de Jesus, como servo de Jesus, como discípulo que tem prazer de gerar alma. Ninguém precisa ver, irmãos. Não precisa estar postado nas redes sociais quantas almas você ganhou. Mas Deus tem uma pergunta para nós nessa noite. O Senhor ele tem umas perguntas para mim e para você. Primeiro ele perguntou para mim. E aí eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor vai falando e vai nos ensinando. E o Senhor vai querendo que nós colocamos em prática. Quantas almas você já ganhou para Jesus hoje? Nesse ano, durante o ano? Quantas almas você teve o prazer de discipular? Você ganhou alguma alma para Jesus? Você ganhou alguma alma? Você semeou em alguma terra? Por mais que aquela vida não se converteu naquele momento, mas no passar dos dias você tem o prazer de saber que ela hoje está na presença do Senhor. Você lançou a rede. Você lançou a rede. Você teve coragem de declarar que é discípulo. Você não é Pedro, Tiago e João. Você é a Maria, a Rosilene. Você é a Ana, você é a Tereza, você é uma serva que Deus escolheu. Você é a Irenice, você, aleluia, é a Andressa. Ai, aleluia, você é uma serva que Deus escolheu. E você tem lançado a rede. Você tem feito a diferença como discípulo de Cristo. O Senhor, ele vinha me confrontando sobre isso, porque a minha missão nessa terra, irmã Célia, a nossa missão nessa terra é simplesmente gerar para o reino. Nós precisamos entender isso, para que quando nós chegar diante de Cristo, não estejamos com a mão vazias. Senhor, o Senhor vai falar, pregou em grandes congressos, até curou no meu nome. Usava saias lindas, cabelo comprido, não usava maquiagem, porque os povos acham que tudo hoje é pecado, não usava e não fazia. Aí o Senhor vai falar, apartai de mim,
Você sabe por quê? Porque a sensibilidade do Espírito, ele está na individualidade que você entrega a Cristo. Eu vou falar de novo para que você entenda. A sensibilidade do Espírito Santo está conforme você se entrega. Se você se entrega de verdade, você é sensível a ouvir o que o Mestre está falando conosco nessa noite. Jesus chega numa praia, e quando ele chega numa praia, ele não vai escolher doutores. No versículo 18 vai falar que ele vai, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, a quais lançavam a rede ao mar. Está precisando da oportunidade que o pastor dê para você falar de Jesus dentro da igreja? Para quê? Se lá dentro da igreja já somos discipulados por ele. Nós precisamos praticar, lançar a rede lá fora. É na fila do mercado, é na fila do banco, é onde você trabalha. Será que lá eles te vê ou me vê como uma missionária? Será que lá onde você anda, na sua cidade, as pessoas te vê como serva ou servo do Senhor? Eu olhando o contexto, eu fui analisando com Deus e vendo quando nós estamos perdendo tempo, às vezes, preocupando. Eu quero abrir parênteses para os irmãos, porque como eu sou cobrada, irmãos, eu faço missões, Deus me leva em alguns lugares, não só em cima de púlpito. Muitas das vezes a gente faz por depois de câmera, quando desliga tudo, não precisa postar foto. Ao contrário, o Senhor, por esse tempo, tem levantado um casal, a qual tem abençoado todo mês. Ele tem abençoado vidas, ele tem nos abençoado para nos abençoar vidas, levando mantimento às pessoas. E para isso, irmãos, nós precisamos lançar a rede, porque não adianta só levar fome, só matar a fome se eu não falar de Jesus. A fome carnal, ela tem que ser matada junto com a espiritual, porque é aí que o Senhor faz. Não adianta eu só pregar, sabendo que meu irmão precisa de ajuda, não adianta. Não adianta, muitas das vezes fizeram isso comigo, vai passar, batiam no meu ombro, dizendo que até uva passava. E quantas vezes eu chorei ouvindo palavras de pessoas que era para estar me incentivando a estar presente na presença de Deus, a ser uma discípula do Senhor, a ser uma serva a qual Jesus escolheu, como eu e você precisamos ser. Esse texto vai nos dizer que a chamada que Deus teve na vida daqueles homens e fizeram com que eles entendessem, perdão, que não deveriam deixar a rede, que eles iriam lançar, só que agora é no espiritual. Eles não precisavam mais carregar aquela rede feita de linho. Não. Agora eles precisavam ter comportamento de cristão. Eles precisavam, aleluia, agir como verdadeiros cristãos, a praticar o amor, porque falar que eu amo é muito fácil. Ai, alabás. Meneque anda alagaçou, mas praticar o amor é muito difícil. Falar que uva passa é muito fácil, mas saciar a sede de alguém é muito difícil. Laquemei candarabasúbia. Namaia souquerasi. Aí nós vamos entender Jesus ensinando a nós, a mim e a você, que vinde após mim, vos farei. Jesus vai ensinando, olha, vocês precisam vir após mim, que eu vou na frente. Não está escrito, mas eu parafraseio vendo essa missão de Jesus. Eu estou indo, ensinando para que vocês venham fazer igual. Jesus separa discípulo para ser imitador dele, não é para cada um se conquistar o seu espaço e querer ser melhor. Há um oba-oba hoje, há uma colocação do evangelho hoje que nós não conseguimos entender, e às vezes as pessoas, irmã Célia, vêm nos questionar. É tanta briga por placa de igreja, é tanta posição social, é tanto questionamento, e fora da palavra de Deus, fora do que a Bíblia ensina para mim e para você. Então o Senhor vai me ensinando que como discípula, eu preciso ficar com o quê? Com a Bíblia. O que a Bíblia diz, o que ela me instrui.
é o que eu preciso ficar. Aí nós vamos olhar e ver que vinde, primeira etapa de uma chamada é ir. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a Ele. Nós precisamos. Aleluia. Minha internet parece que está caindo, né? Aleluia. É uma benção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já fomos reclamar hoje sobre essa internet, irmão, que está uma benção. Glória a Jesus. Aí, quando nós vamos olhar, como eu disse, eu vou repetir de novo, o Senhor vai falando em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem dá alívio para a tua alma se chama Jesus de Nazaré. Quem traz conforto e refrigério se chama Jesus de Nazaré, aquele que não abre mão da tua vida, da tua casa, da tua família. Todo mundo vai nos abandonar, se ficar 3, 4 vai ser muito, mas esses que ficam são os verdadeiros, e Jesus vai ensinar para mim e para você que nós não precisamos estar com muitos, nós precisamos estar com os verdadeiros, porque Jesus escolhe os discípulos. Ele poderia ter escolhido uma multidão, porque a multidão era grande que andava, pois viam o que Jesus fazia. Por onde Jesus andava, por onde ele passava, milagres aconteciam, mas Jesus escolhe seus discípulos para ensinar o que é ir. Jesus escolhe os seus discípulos para praticar, porque chegaria um momento que Jesus não estava mais, mas ele escolhe os discípulos para colocar em prática. E nessa noite ele está lembrando eu e você, tem lançado a rede, tem ganhado almas para o reino, ou está preocupado simplesmente com cargo ou com posição que você tem dentro da sua igreja? Ei, querido, meu amado, minha amada irmã, o que nós vamos entender no capítulo 4, versículo 19, quando Jesus disse a Pedro que eles precisavam renunciar ao velho homem, que eles já não seriam mais pescadores, que não iriam mais alimentar a sua casa com peixe, mas iriam viver dos cuidados do Senhor. Viver dos cuidados de Deus é provar, é ter providência. Jesus chega no exato momento, irmã Séria. Jesus nem tarda e nem falha. Existe um ditado aí que Jesus escreve com linhas tortas. Parou com esse negócio, ele escreve com linha retinha para assinar e decretar a nossa vitória. Jesus, ele nos conhece porque ele sabe o nosso DNA, a nossa identidade cristã. Olha que coisa mais linda, quando ele te formou, ele não fez ninguém igual, cada um na sua espécie, na sua formosura. Jesus, quando ele vai dizer para nós que aqueles homens não seriam mais especificamente pescadores, eles anunciam aos seus discípulos a sua chamada. Anuncia a sua chamada. E o que eu mais acho interessante é que ele também prepara os discípulos para a sua partida. Para que os discípulos ficassem fazendo aquilo que ele tinha ensinado. Jesus, ele vai ensinar para nós que quando nós ficamos, nós precisamos permanecer. Quando nós ficamos, nós precisamos permanecer. Permanecer não é só brincar. Não é só lá. Se você for me chamar para pescar, você vai perder tempo, porque eu não sei. Eu não sei. Agora, se você for chamar a minha sogra para pescar, você vai brincar com ela, porque ela sabe. E eu não sei. Então, há uma grande diferença. Ela pesca na terra e eu quero pescar para o reino. Há uma diferença. Eu não sei lançar a rede no rio ou no mar, mas eu sei confiar no poder que há no nome de Jesus. Eu sei discipular e aprender a vontade que Cristo nos ensina. Nós vamos olhar e vamos ver que a segunda etapa da chamada ficar vai estar em Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
poder. De poder. Jesus vai anunciando, irmãos. É muito lindo esse Jesus. Jesus vai anunciando que o discípulo dele tem poder, porque é no nome dele. Nós estamos aqui nessa noite falando de um Deus, aleluia, usando a palavra que ele nos deixou, sendo instrumento, mas quem faz é ele, quem dá glória é ele. Aleluia, a glória sempre é dada a ele, porque ele não vai dividir glória com homem nessa terra. Então, eu não preciso me preocupar com a oportunidade de estar em grandes eventos, em grandes lugares, porque por onde Jesus passava, Jesus nunca teve congresso. Ao contrário, no mar da Galileia, nós vamos ver Jesus fazendo grandes coisas, grandes prodígios. Trabalho. Que meneque andará da show. Em Nazaré, nós vamos ver Jesus fazendo coisas, nós vamos ver Jesus fazendo coisas extraordinárias em Betânia. Nós vamos ver Jesus deixando uma mulher fazer coisas extraordinárias, permitindo. É assim que Deus trabalha. Aleluia, o Senhor vai trabalhando e escolhendo seus discípulos, como ardeu essa palavra hoje no meu coração, porque quando eu lanço a rede, eu tenho convicção que eu não vou no nome meu, eu vou no nome de Jesus. É o Senhor que vai fazer. Aleluia, em Atos capítulo 1, versículo 14, nós vamos ver, a Bíblia afirma que todos os que perseveram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e como Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, nós vamos ver o Senhor ensinando para nós que todo aquele que busca nele com súplica, suplicando a vontade de Deus. Nós vamos olhar o Senhor ensinando. No quartel do general de Deus, os discípulos permanecem orando, buscando revestimento de poder para obedecer à terceira etapa da chamada do ID de Jesus, para pregar o evangelho. Primeiro eu oro, espero Jesus falar, agora pode ir. Não é de qualquer jeito. Estava tudo organizado, né? Agora ela vem para o Pernambuco. Aí Jesus falou para mim, você não vai. Eu escutava os irmãos falando, eu ficava calada, não me pronunciei, mas porque o Pai tinha falado para mim que eu não ia. Ele tinha falado para mim que eu não ia. E eu queria questionar a vontade de Deus. Mas os irmãos estão falando, Jesus. Mas eles estão dizendo que eu vou, Jesus. Eu já estou com mala pronta. Não, você não vai. Um discípulo sabe ouvir a voz de Deus. O discípulo sabe quando Deus está falando, quando é permissivo por ele, quando é carne, quando é espírito. Nós precisamos entender. Você sentiu falta? Sim, senti. Mas o Senhor abriu outras portas desse intermédio para que nós possamos também lançar a rede. Lançar a rede. Deus me deu a oportunidade de lançar a rede com a minha família. Olha para os irmãos ver. Em menos de 15 dias, eu fui 2 vezes na casa da minha mãe. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Enquanto os irmãos estavam aí praticando, fazendo, eu estava lá tendo um testemunho de cristão, vivendo e pregando a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer com nós. Evangeliza primeiro o seu lar. Evangeliza primeiro a tua casa. Cuide da sua família. Ganhe a sua família para o reino. Se ele quiser nos levar de avião para lá e para cá, ele vai. Se ele não quiser, ele já te deu um carro, você vai de carro. Se ele não te der, se ele te deu uma moto, você vai de moto. Ele precisa de trem, ele vai proporcionar. Mas não preocupe com grandes viagens. Às vezes Jesus quer usar nós, é dentro da nossa casa. Porque a nossa família, não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder eles. Não adianta. Não adianta. Então eu finalizo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo que nós precisamos ir depois de Jesus, permanecer com Jesus, e nós precisamos ouvir quando Jesus nos libera para ir.
Porque quando é Ele que libera, tudo acontece. Pois quando é Ele que fala, Ele escreve e assina embaixo. Rabá, sorequeia, mandoqueasse. Mantequeaçai, amai. Eu sinto a graça de Deus. Mais madura. Hoje mais madura. Aprendendo no sofrimento. Aprendendo no choro. E vendo Jesus perguntando para mim como ele perguntou. Quantas almas você ganhou? Você fez o que para o meu reino? Você tem lançado a rede? Eu termino aqui com essas frases. Hoje eu fui confrontada comigo mesmo, porque a maioria das vezes as igrejas estão cheias de crente que nem sequer reconhece que está machucado ou ferido, que precisa refazer a aliança, que está com a alma amargurada, crentes dentro de igreja desviado de Jesus, distanciado de Jesus. Crentes que se diz, aleluia, evangelista, missionária, mas estão com a alma amargurada, empacotada em cima de púlpito, sem querer servir. Jesus chama dois irmãos para fazer algo extraordinário e uma grande diferença. Lançar a rede e não esquecer dela para ganhar almas para o reino. Eu vou falar de novo para que você entenda que nas tuas mãos e nos teus pés estão servir o ID do Senhor. Nas tuas mãos e nos teus pés. Eu não sei pregar. Jesus não está preocupado se você sabe. Ele só quer que você vai. Eu não sei cantar. Jesus não está preocupado se você alcança a nota bonita, porque nós não estamos no show de calouro. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Que grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Eu termino aqui com esse louvor, declarando que você, discípulo, eu sou discípulo, e precisamos gerar para o reino. E devolvo de quem é de direito.